Estamos aqui na casa de Deus, né? Com saúde, com vida. E nesse dia tão especial, que é o dia que Deus nos convida, né? A largarmos tudo, a desconectarmos com aquilo que nos prende durante toda a semana, naquela rotina puxada, naquela correria, e realmente nos dedicarmos, nos deleitarmos na presença do Senhor. E nesse sábado estamos aqui, o Juju e eu, o Leão ficou pregando lá na central, nós fizemos o louvor e corremos para cá. E me sinto muito feliz e honrada de estar aqui com a igreja, e quero dizer que quando precisarem, a minha família está à disposição para servir. Amém? Nós vamos nesta manhã conversar um pouquinho sobre Neemias, né? Mas antes disso nós vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua Santa Casa, neste lugar de adoração, neste lugar, Senhor, onde nós chegamos aqui muitas vezes cansados e preocupados, mas o Senhor nos fortalece e nos renova. Por isso te pedimos, meu Pai, nesta manhã, por favor, mais uma vez, perdoe todos os nossos pecados, nos abençoe. Pedimos permissão nesse momento e a unção do Teu Santo Espírito para estudarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem dessa manhã é uma pergunta, né? E aí, eu vou fazer a pergunta agora, e aí no final do sermão, você vai ter a sua resposta. Mas aí tu guarda com você, tá? Não compartilha, não precisa compartilhar. E a pergunta é a seguinte: você se importa? Aí, como diz a irmã Tânia, eu vou me importar com o quê? Vamos descobrir, tá? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo é o 1, e os versos são do 1 ao 4. Neemias, capítulo 1, verso 1 ao 4. E diz assim, ó: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anharim, um dos meus irmãos, chegou de Judá, com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não haviam sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus uma oração. Depois nós vamos meditar um pouquinho na oração aí de Neemias. Então, o livro de Neemias ele é um livro histórico, né? E se a gente prestar atenção, muitos fatos históricos assim que hoje, né, são passados aí nas escolas, tem aqui uma representatividade aqui no livro de Neemias. Até grandes filmes aí hollywoodianos, né, foram feitos aí falando do rei Artaxerxes e tal. E aí a gente se depara com um homem, né, extremamente, a gente vê aqui quando ele diz assim, quando ele pergunta as coisas, ele está curioso, e quando ele chora, ele demonstra uma emoção de empatia, de compaixão, né, e demonstrando que ele se preocupava com aqueles que estavam lá. E aí eu pergunto para vocês, quem foi Neemias? Quem foi Neemias? Aí você vai dizer, ele servia ao rei, tudo bem, ele servia ao rei. Era um homem que se emocionava, a gente viu que ele chorou, né? Mas assim, ele é um homem que se importava com as tradições do passado, ele se preocupava com o povo dele. Ele é um homem além de se preocupar com as tradições do passado, também se preocupava com as necessidades do presente, porque quando trouxeram as notícias para ele, eram notícias daquele momento, né? E também com as esperanças
do futuro. Ele se contava com sua herança, com a cidade dos seus antepassados e com a glória do seu Deus. Esse era Neemias, tá? Então, ele era um copeiro super dedicado. Gente, imagina só, ser copeiro do rei. Era qualquer um? Não. A gente vê, assim, o reinado mais famoso que nós temos hoje, né, hoje em dia na atualidade ali, é o da Inglaterra, né? Uma simbologia toda que a gente vê. Será que hoje nós temos ali o rei Charles? Será que o assessor direto dele é qualquer um? Não é. É uma pessoa de extrema confiança, foi treinado, né? Uma pessoa extremamente capaz de resolver muitas situações ali, né? Que cuida ali dele. E naquele tempo, o copeiro, ele era um escudo, né? Ele se colocava ali como cobaia do rei, né? Porque antes do rei tomar um vinho, o copeiro provava para ver se esse vinho não estava envenenado, né? Antes da comida ser servida para o rei, o copeiro também, ele provava para ver se aquela comida não tinha alguma substância que poderia matar o rei. Porque isso era muito comum, né, naquela época. Então era uma pessoa que praticamente dava a sua vida, né? Porque se tivesse um veneno, a primeira pessoa que iria morrer ali era o copeiro. Então, para ele aceitar, para ele estar naquele cargo, ele tinha convicção daquilo que ele tinha sido, né, contratado e tinha aptidão para fazer. Então, um homem assim tão próximo da realeza, tão próximo do rei, ele também deveria ser muito culto, né, ter muito conhecimento, sabe? Uma oratória eloquente, né, para estar ali perto do rei. E para chegar nesse patamar, a gente vê alguns relatos ali, né, na história da Bíblia, que, por exemplo, Daniel, os amigos dele, antes de servirem ali, né, com o rei, eles foram treinados, eles foram preparados. Então era muita coisa. Não era só pegar e vão pegar ali e vai servir o rei. Não. Passava por uma faculdade praticamente para estar apto para o serviço. Então, ele vivia num lugar extremamente confortável, né, porque onde o rei estava, lá estava ele também, num palácio, né, gozando de todas as regalias ali. E num dia qualquer, ele encontrou com o irmão dele, que havia acabado de voltar de Jerusalém. E a partir daquele momento, a vida de Neemias, ela toma um outro rumo, né? Ela muda completamente. E aí, esses dias eu estava olhando na internet, um homem estava suspenso no andaime para colocar os enfeites de Natal da porta da casa dele. Se ele estava no andaime, a porta era alta ou era baixa? Alta. Era enorme, era uma porta gigante, né? E para sustentar aquelas portas, será que os ferrolhos são tão grandes quanto a porta? Não, são ferrolhos, né, medianos, são ferrolhos pequenos, mas que têm uma importância muito grande, que sustentam portas enormes. Então, acontecimentos transformadores, eles giram em torno de pequenas dobradiças. Então, o acontecimento que passou ali, que naquele momento Neemias viveu, foi diante de uma situação que um dia chega o irmão dele e dá uma notícia para ele. O irmão dele com certeza não veio com um carro de som, como passou ainda agora ali, divulgando aquilo que estava acontecendo. Foi um diálogo que ele teve, foi uma conversa, foi um instante, mas que transformou ali a vida do Neemias. E ali nós temos também alguns exemplos na Bíblia, como Moisés. Moisés num dia como qualquer, imagina, será que Moisés dormiu num dia, e ele dormiu pensando que no outro dia Deus ia falar com ele? Será que Moisés pensou isso? Não, num dia qualquer, né, da rotina de Moisés, Deus fala com ele, para ele cuidar, né, das ovelhas dele, e Deus chama ele, e Noé obedece, vai para o Egito e tem todo, né, esse desdobramento que nós sabemos. E também num dia qualquer, Davi também de manhã, foi lá, estava cuidando das ovelhas. Será que Davi pensava que naquele dia ele seria ungido rei? Não, ele não pensava. Foi num dia qualquer, numa situação qualquer, o Davizinho estava lá cuidando das ovelhas, de repente ele é chamado, ali era o último, o esquecidinho, e ele vai lá e ele é ungido rei. Mudou a vida dele a partir daquele dia. Num dia qualquer, Pedro, André, Tiago e João também estavam pescando, voltaram da pescaria, estavam cansados, né, exaustos, e aí Jesus aparece e chama, né, eles para que se tornassem o quê? Seus discípulos. Então, aconteceu de uma maneira qualquer. Então, se aconteceu com essas pessoas de uma maneira qualquer, conosco também não é diferente.
Um dia a gente sai de casa, eu saio de casa às 5 para as 7 da manhã, às vezes 7 horas com a Ju. Pode ser que num dia qualquer Deus me chama para fazer algo que eu jamais poderia imaginar. Num dia qualquer você está lá na sua casa fazendo um almoço e aparece uma situação que é um chamado de Deus para a sua vida e que você nem esperava, assim como aconteceu aí com Neemias. Então, algumas pessoas ficam esperando momentos dramáticos. Eu acho que quando Deus me chamar para um serviço, vai acontecer alguma coisa muito extraordinária para que eu faça. Aí eu vou entender o chamado de Deus. Não é assim. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com vocês, foi num dia qualquer, o irmão me mandou mensagem ali, perguntando se eu poderia estar aqui com vocês, né? E a gente aceitou estar aqui. Então, o chamado de Deus para nossas vidas, nem sempre ele vai acontecer de uma maneira assim estrondosa, miraculosa, que vem um profeta que vai colocar a mão na tua cabeça e, né, como muitas igrejas falam, que vai revelar aquilo, vai revelar isso. Não, pode ser todos os momentos, em qualquer dia que nós nem estejamos pensando, tá? E aí, vamos falar um pouquinho agora do sentimento de Neemias, né? Quando fala aqui no versículo 4 que ele chora, né, e ele ficou sem comer durante alguns dias. Quando a gente fica assim, eu também observa relatos bíblicos, que quando as pessoas se vestiam, rasgavam suas roupas, se vestiam de sacos assim, jogavam cinza na cabeça, é porque eles estavam muito tristes, né? Davi ficou sem comer vários dias. E Neemias, aqui a Bíblia fala também que ele ficou. Então, com certeza, ele estava muito triste, né, por tudo aquilo que estava acontecendo. E aquilo que leva uma pessoa a rir ou a chorar indica com frequência como é o seu caráter. Tem pessoas que estão tão amortizadas com a realidade chocante do dia a dia que já não conseguem demonstrar emoção, né, sentimentos por coisas que realmente importam. Antes a gente via as pessoas se importarem mais com o diagnóstico de câncer, não com a gente, mas às vezes se importavam com um amigo do trabalho. Poxa, meu amigo está passando por uma situação, né? Hoje parece que tornou tão comum que as pessoas, parece que o câncer virou uma gripe, as pessoas não se importam mais. E era para ser diferente, né? Nós como cristãos, a gente deve se importar sim. E aí nós vamos aprender que o se importar, às vezes lá na escola vem as crianças ali para a gente resolver conflitos, e aí eles veem, né, aquelas picuinhas, aqueles conflitos, mas é porque olhou para mim, fulano mostrou a língua, fulano disse que eu sou feia, né? Aí às vezes eu digo assim, mas não se importe com isso, você não é feio, você é bonito, você é lindo, né? Esse se importar aí, né, é diferente. O se importar da Bíblia que nós estamos falando, da mensagem é diferente. Às vezes, as pessoas se importam, principalmente na internet, você vê lá uma notícia e você clica nos comentários. Às vezes a gente só vai, aí as pessoas descrevem, só estou aqui por conta dos comentários. Porque não vai fazer diferença nenhuma para a sua vida aquilo ali. Mas parece que aquele se importar só para estar sabendo das coisas, mas para não fazer nada, parece que é o que é mais predominante na vida, na atualidade hoje. O se importar pela fofoca, o se importar pelo mexerico, né? Só pela curiosidade. Mas a gente vai aprender aqui com a história de Neemias que ele se importou não só para saber das notícias quentinhas que estavam acontecendo com o povo que estava voltando do cativeiro. Ele se importou porque ele tinha um coração segundo ali a vontade de Deus e ele foi, né? Ele investiu naquilo que ele se importava. E aí ele foi ajudar. Porque quando eu sei de alguma coisa, me conta, por favor. Quando você pede para alguém contar alguma coisa para você, que não seja somente como fofoca, mas que você tenha o intuito de ajudar no final. Entendeu? A minha amiga está passando por uma situação com o esposo. Não queira só saber por curiosidade que seu amigo, o casamento não está legal. Mas queira saber com o objetivo de ajudar, de fazer algo, né, da sua parte. O que você pode fazer? Se você não pode fazer nada, então nem procure saber, porque se torna como fofoca. Aí você já vai passando para um, passando para outro. Neemias não, ele realmente se importou com aquilo que estava acontecendo ali com os conterrâneos dele, com o povo dele, né? E aí, Jeremias, ele começa ali, ele chora. Às vezes a gente diz assim, mas por que será que ele estava chorando por um muro que não estava construído? Né? Ele estava tão bem, mas ele chora, gente, naquele tempo, um muro de uma cidade significava muita coisa.
aquelas cidades muradas, tipo uma fronteira. Nossa, que povo preparado, esse povo aí é forte. Mas aí, o povo de Neemias estava sendo zombado pelos povos vizinhos. Por quê? Era um povo que tinha voltado de cativeiro, um povo sofrido, um povo sem posses, e ainda estava numa cidade que nem muros, que nem portões tinham. Era um povo que estava totalmente vulnerável ao ataque de povos estrangeiros. E Neemias chora, né? Ele chora. Então, essa situação vai explicar aí a tristeza que Neemias estava passando. Ele ficou tão triste que o próprio rei percebeu a tristeza dele. Às vezes a gente chega num ambiente, acontece alguma coisa, a gente não quer transparecer, mas no fundo a gente não consegue agir da mesma maneira que a gente age naturalmente todos os dias, né? Aí as pessoas perguntam: está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? E nós, como cristãos, queridos, a gente tem que ter esse desconfiômetro ligado, essa luzinha, porque às vezes a gente perde uma oportunidade tão grande de falar do amor de Deus, de mostrar Jesus para as pessoas diante de uma situação. Às vezes a gente vê um colega: eu nem quero me meter, já é problema. Não, às vezes a gente pode: está tudo bem com você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? É uma oportunidade que a gente tem, e às vezes a gente perde essa oportunidade de falar do amor de Deus, né? E aí, eu fico pensando, Neemias estava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. 1.500 quilômetros mais longe daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, eu vou para minha sogra, dá 1.000 quilômetros, é bem mais longe. E ele não fez parte daquela geração de pecadores impenitentes que trouxe a destruição sobre a cidade de Deus. Para Deus conceder, permitir que acontecesse tudo aquilo com o povo dele, que esse povo fosse levado cativo, com certeza foi uma decisão bem difícil para Deus, porque Deus dá muitas oportunidades para a gente, na verdade. Então, para Deus permitir aquilo, aquele povo está passando por uma situação muito difícil de obediência a Deus. E aí, por que será que Neemias se importou com aquele povo? Porque ele sabia do contexto. Ele sabia por que esse povo tinha sido exilado, né? Se ele deixasse a pé, se ele voltasse para Jerusalém, no lugar do luxo que ele vivia, ele ia encontrar lixo, ruínas. Era isso que Neemias encontrou, né? E aí, ao invés de participar da fartura do rei, de comer tudo, imagina, tudo de bom e de melhor que o rei comia, Neemias também comia. Ele tinha que ir para lá e ainda repartir um pequeno pão dele com outras pessoas que não tinham nada. E aí, em lugar de prestígio, porque o rei era um homem muito prestigiado, e quem estava com ele passava por todas aquelas situações, né? Ele ia trocar tudo isso por zombaria, por ficar com o povo que era zombado por outros. Por que será que ele ia se importar com aquela situação? Aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 15, e o versículo 5. Jeremias, capítulo 15, versículo 5. Há 150 anos atrás, o profeta Jeremias havia transmitido a seguinte palavra ao Senhor, que está escrito assim: Deus disse: quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Isso aí foi há 150 anos atrás, né, dessa situação que Neemias estava vivendo naquele momento. E aí, o profeta Jeremias fala isso. E 150 anos depois, Neemias, né, era o homem que Deus havia escolhido para fazer exatamente o que Jeremias falou, se importar com o povo de Deus. E aí, Neemias, ele toma algumas atitudes, tá? Depois do pesar inicial ali, ele ficou sem comer, ele chorou, né? Ele buscou uma forma de reverter a situação. Então, foi a primeira das 12 orações. Se você ler o livro de Neemias, você vai encontrar ali 12 orações, né, dele, no livro, né, de Neemias. E aí ele sabia da relevância do posto, independente da importância do que servimos, independente daquilo que nós vamos fazer. Às vezes, né, o mais humilde professor da escola sabatina é o mais importante
sabia perante Deus do que o assessor do presidente da República, do que o assessor do rei da Inglaterra. Aquele, o irmão que recolhe a oferta. Parece uma humildade de pessoa. Mas por quê? Para Deus, ele faz um serviço extraordinário, porque ele está cuidando da obra de Deus. Então não pense que, mas eu só conto a história lá na igreja das crianças. Eu sou só uma professorinha da escola sabatina. Para Deus você está servindo muito. Você é muito importante, porque nós estamos dedicando o nosso tempo e talento que Deus nos deu para a causa dele e não para a causa dos homens. E aí, queridos, Neemias, ele encontra algumas oposições. No capítulo 2, do livro de Neemias, ele vai para Jerusalém. E aí ele encontra, será que ele encontra um grupo extremamente organizado e capaz? Não. Ele encontra uma desorganização de pessoas em uma cidade totalmente indefesa. Pessoas desorganizadas, uma cidade indefesa. Um cenário bem catastrófico, para quem deixa tudo de bom que vivia para ir para um lugar assim. É muito bom quando a gente sai de férias e vai para um lugar, ou quando a gente vai fazer lição. As pessoas que vão fazer lição, às vezes fantasiam, porque vai ser 100% legal e não sei o quê. Gente, a realidade muitas vezes é bem diferente daquilo, Às vezes a gente vê um Provai Verde aqui e tudo, bem legal, aí você fica se imaginando lá. Mas o que as pessoas não passaram até chegar no ponto que essa filmagem aqui, que esse programa foi editado para ser feito? Sofrem bastante. E Neemias, com certeza, ele se preparou para ir. Mas a realidade, quando a gente chega no lugar, ela fala muito mais alto. Tá? Então, antes de ir para lá, Neemias se preparou. E antes de ir para o cativeiro babilônico, Israel tinha o seu próprio idioma. Israel era extremamente organizado, tinha um rei, tinha exército, tinha identidade, era um povo respeitado. Mas agora ele tinha perdido, não tinha mais rei, não tinha mais respeito, não tinha mais exército, não tinha mais nada. Ele só tinha, o povo de Israel era só zombaria. Era um povo que naquele momento estava voltando enfraquecido, de um cativeiro. E aí, ele também encontrou ali, além da zombaria, e zombaria é precisamente a arma daqueles que não têm nenhuma honra. Ele enfrentou forte oposição, mas ele não recuou. Ele sabia que o pagamento de quem desiste é o fracasso. Então, se você já tentou várias vezes, emplacar em algum ministério da igreja, mas parece que ninguém me dá crédito naquilo que eu faço, não desista. Continue se especializando, orando, procurando fazer o seu melhor, porque com certeza desistir não é a melhor opção. Desistir é sinônimo de fracasso. Então, mas eu tento, não consigo. Tente mais, ore mais, haja mais, trabalhe mais, porque vai dar certo. Então, assim, o que fazer diante de uma oposição? Essa pergunta, ela vai ser respondida com outra pergunta. O que faz uma criança pequena quando é provocada ou ameaçada? Você que é pai, a Laura já está grandinha, mas a Laura já foi menor. O irmão já tem as netinhas agora, E aí, às vezes a menininha está lá brincando no parquinho, e aí chega um menino maior, puxa o cabelo, empurra do balanço. Aí a criança diz, eu vou contar tudo para quem? Eu vou contar para o meu pai. Eu vou contar para o meu pai o que você fez comigo. E chega e conta mesmo, Por quê? A criança, ela vê no pai, ali, a fortaleza, o castelo forte dela, é quem estaria apto para lhe defender. E nós cristãos, algumas vezes somos desafiados, somos humilhados, temos mil problemas, e às vezes a gente esquece que nós temos um pai 24 horas disponível para nos atender, para nos socorrer, para nos levantar, nos reerguer, nos dar força. E a gente esquece. Se a gente tivesse o comportamento da criança, que essa criança tem quando é pequenininha, às vezes eu vou contar tudo para o meu pai, quando eu chegar em casa. Tá bom, conte para o papai. Nós vamos tentar resolver um pouquinho. E aí, quando acontece, nós adultos, quando acontece alguma coisa com a gente que nos frustra, e a gente deveria dizer assim, no fundo íntimo, eu vou contar para o meu Pai Celestial.
E contar mesmo para Deus, quando você dobrar o seu joelho, onde você estiver, feche os olhos e falar para o Senhor: hoje eu fui desafiado, hoje eu fui humilhado, essa pessoa quer pisar em cima de mim, essa pessoa tem feito tudo para me prejudicar. Senhor, o inimigo está tentando destruir meu casamento, eu estou contando tudo para ti, me ajuda. É essa situação, é assim que nós deveríamos ter, né? Então, do mesmo modo, quando enfrentamos oposição, temos que correr para os braços do nosso Pai, que é todo poderoso. Ele é o nosso castelo forte, é Ele que nos livra, né, da perseguição, é o nosso porto seguro. Hoje nós vivemos dias, né, em que nós podemos levantar no sábado pela manhã, tomar o nosso banho, tomar o nosso café da manhã e vir para a igreja, né, de uma maneira livre, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, para saber se alguém está nos vigiando, nos perseguindo. Nós temos liberdade de estar aqui cultuando ao nosso Deus. E às vezes a gente se esquece desse nosso Deus, que Ele está pronto para nos defender. Imagina quando passarmos pelo momento de perseguição, em que muitas igrejas serão fechadas, em que nós seremos perseguidos, em que a Bíblia, né, nós teremos dificuldade de carregá-la, né, em nossas mãos para vir para a igreja. Então, querido, tudo é assim como Neemias se preparou para enfrentar aquela situação, nós devemos nos preparar, porque a cada dia mais nós vemos as profecias de Deus se cumprindo, né, no mundo inteiro. E aí o povo, ele tem uma reação aos apelos de Neemias. Nós vamos aqui abrir nossas Bíblias aí, por favor, Neemias, no capítulo 3. Vamos falar um pouquinho das reações do povo. Capítulo 3. Vai falar aí que a obra de restauração, propriamente dita, foram feitas por 38 trabalhadores. Eles são citados por nome e 42 grupos diferentes são identificados. Neemias 3, versículo 1, diz assim, ó: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a torre dos 100 e até a torre de Ananel. E aí no versículo 12, vamos lá para o versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte: as suas filhas o ajudaram no trabalho. Versículo 16. Ele vai dizer assim: Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, construiu o trecho seguinte, até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. E o versículo 17. Os levitas também ajudaram a reconstruir muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, reconstruiu o trecho seguinte. Asabias, governador da metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. E aí ele vai falando. Mas o que chamou a atenção nesse capítulo é o que encontramos lá no versículo 5. Vamos lá no versículo 5. Neemias 3, 5. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obra mandaram. Olha só, parece assim que trabalho braçal, o trabalho mais pesado, é somente para os humildes. Vai ter uma programação para distribuir livros na igreja, né? Nós vamos fazer um evangelismo, vamos na praça, depois vamos lá no sinal, vamos distribuir os livros. Aí parece assim que é só para o irmão que ganha um salário mínimo, parece que é só para o irmão mais humilde, assim, né? O trabalhador assalariado. Parece assim que os figurões da igreja não precisam ir fazer isso. Precisamos, todos nós. O ide do Senhor é para todos. Na verdade, não era para ter divisão de classes dentro da nossa igreja, porque todos nós somos filhos do Rei Altíssimo, né? Mas parece que
nós mesmos, muitas vezes, nós criamos isso. Mas o irmão é um médico, ele não vai para lá para o sinal distribuir livro. Sim, tem que ir. Todos nós devemos fazer. A obra do Senhor, ela deveria estar muito mais avançada se todos nós tivéssemos o mesmo compromisso, o mesmo senso de responsabilidade de ir pregar o Evangelho do Senhor. E aí nós vemos aqui, os homens mais importantes, eles não quiseram fazer o trabalho braçal. Então, o trabalho do Senhor, o ID, ele é para todos. Então, com a ajuda de Deus, esses homens, em 52 dias, reconstruíram os muros. Os portões também foram restaurados. Neemias não realizou prodígios e nem sinais. Ele não foi um profeta, ele não transmitiu profecia alguma. Porém, ele se dedicou fielmente ao trabalho e preparou uma cidade para que o Messias viesse. Isso tudo que nós estamos falando nesse contexto histórico de Neemias foi antes do nascimento de Jesus, né? Então, tudo começou com um homem que se importava. Aí nós vamos citar alguns exemplos. Abraão, ele se importou com o sobrinho dele, ele foi lá e ajudou a salvar quem? O Ló, né? De Sodoma. Moisés se importou com o povo hebreu. Moisés tinha saído de lá, gente. Será que ele precisava voltar para lá? Não, ele já tinha a vidinha dele, ele já cuidava dos bichinhos dele, ele já tinha mulher, já tinha tudo. Não, aí ele pegou e voltou. Ele ouviu o chamado do Senhor. Davi se importou em conduzir uma nação de volta ao Senhor. Que responsabilidade de Davi, né? Esther, ela se importou tanto com o povo dela que ela colocou a própria vida dela em risco, porque ela se importou com o povo dela. Paulo se importou e levou o evangelho a diversas partes do Império Romano, sendo surrado, apedrejado, preso, mas ele ia lá, escapava daquela situação e ele já ia de novo, né, pregar o evangelho. Jesus, ele se importou tanto e morreu numa cruz para salvar um mundo que estava todo perdido. E muitas vezes a gente não valoriza essas oportunidades que nós temos de se importar com o que realmente importa e falar do amor de Deus, com a situação que realmente importa e colocar em prática o chamado do Senhor para todos nós. E nós vamos agora para a parte final da nossa conclusão. Deus, ele está procurando pessoas que se importam. Pessoas como Neemias, que se importam o suficiente para chorar sobre as necessidades e para orar pedindo ajuda. Queridos, a oração, ela vem com o start de logo em seguida você agir. Esses dias eu estava comentando com uma prima, né? Ela disse, eu recebi uma proposta de trabalho, mas eu não tenho com quem deixar neném, eu não vou nem me inscrever. Eu disse, se inscreva. Ore, faça sua inscrição, se inscreva. E peça a Deus, para que Deus mande uma pessoa para lhe ajudar. Quando Deus falou para o povo de Israel marchar, o mar ainda estava fechado, queridos. Era uma questão de fé. Eles tinham que marchar, eles tinham que andar. E o mar se abriu e eles passaram. Então, muitas vezes a gente ora, mas não age. Oração, ela tem que vir acompanhada de ação. Neemias poderia ter só orado e chorado, mas ele teve que o quê? Agir, ele teve que pôr a mão na massa, ele teve que abrir mão de muitas coisas que ele tinha para ir ao ID do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E nós também, queridos. Muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso tempo lá no sofá na frente da televisão. Nós temos que abrir mão de almoçar só com a nossa família e convidar alguém que está chegando na igreja para compartilhar daquele momento conosco. Sabe? Deixarmos de ser mais individualistas assim e nos entregarmos mesmo naquilo que Deus quer, como Deus quer que nós vivamos. Um amor em comunhão, em partilha, juntos, em confraternização. Sabe? A gente deve abrir mão de muitas coisas, porque a obra do Senhor, o ID do Senhor, ele é muito mais importante. E nós temos que pedir diariamente que o Senhor renove as nossas forças. E se nós não temos ainda eu já tenho mais os meus problemas, eu vou me importar com os problemas dos outros, né? Muitas vezes eu já tenho os meus próprios problemas, eu já nem consigo lidar com eles. O Neemias também deveria ter dificuldades dele, mas ele se importou com o povo e fez a parte dele. E nós também, queridos, quando a gente deixa de cuidar das nossas coisinhas ali, Deus cuida, a gente vai cuidar das coisas de Deus e Deus cuida das nossas
coisas. Eu já ouvi isso várias vezes. E nos contextos, de todos os contextos que eu ouvi, eu sinto Deus cuidando das minhas coisas. Porque eu tenho que me dedicar a cuidar das coisas do Senhor. Amém? Então, nós vamos cantar nesse momento e nós vamos pedir que Deus renove a nossa vida, tirar de nós aquilo que tem nos impedido de tomar atitudes que contribuam para o crescimento da obra de Deus. Atitudes em que eu poderia sair da minha casa, convidar pessoas, essas cadeiras poderiam estar mais cheias. Ter atitude, sabe? De não transformar o meu sábado num sábado sonário, mas num sábado missionário. Amém? Vamos nos levantar nesse momento e vamos louvar ao Senhor. Hoje nós aprendemos, Senhor, mais uma vez aqui com a história de Neemias, este homem, Senhor, que se dispôs, que se importou com a tua causa, que foi lá e colocou a mão na massa e foi trabalhar, Senhor. Um homem que não passava por dificuldades, mas ele foi para ali, Senhor, passar dificuldades, enfrentou lutas, Senhor, trabalhava arduamente, Senhor, para que a história do teu povo fosse reerguida, fosse mantida, para que o teu povo voltasse a ser respeitado. E o Senhor abençoou grandemente. E nós tiramos muitas lições, Senhor. E nós, Senhor, não queremos mais nos esconder, Senhor, somente atrás, Senhor, de pequenas atitudes que temos tomado. Nós queremos nos colocar em tuas mãos, Senhor, neste dia, a partir de agora. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e vem, Senhor, tomar de conta do nosso ser, que nós possamos, de maneira, termos vontade, Senhor, de trabalhar na tua obra, vontade de participar daquilo que o Senhor quer que nós participemos, vontade, Senhor, de fazermos diferente, de sermos, Senhor, realmente luz na vida de outras pessoas, vontade de trabalhar, Senhor, ajudar nos departamentos da tua igreja, de trabalhar na missão, Senhor, de entregar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, e colocar diante do Senhor, para que o Senhor abençoe. Assim como Neemias teve atitude, que nós possamos ter atitude diariamente. Às vezes, com o colega que está ao lado, Senhor, somos tão individualistas, Senhor, que não tiramos nem tempo de partilhar, Senhor, do teu amor com essas pessoas. Às vezes, somos insultados, ignorados, e não recorremos a Ti para contar, Senhor, tudo isso. Eu sei, Senhor, que o Senhor acompanha as nossas vidas, mas o Teu desejo é ver, Senhor, que nós nos entreguemos a Ti todos os dias, e que nós possamos ter, Senhor, esta atitude. Fica com a tua igreja, Senhor, aqui do Presidente Vargas. Fica com todos os irmãos que estão aqui presentes, as famílias, os lares aqui representados. E que tua bênção, Senhor, recaia sobre eles sem medida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.